Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar um formulário simples de consulta de pessoas. Um formulário de consultas, ele é exibido sempre que a gente está, por exemplo, numa listagem, né? Você pode abrir um formulário de consulta antes de abrir o formulário de edição. Algo que nós já fizemos no cadastro de produtos, por exemplo, mas ainda não fizemos no cadastro de clientes, que tem a listagem abrindo diretamente o formulário de edição. Uma das vantagens de termos o formulário de consulta entre a DataGrid e o formulário de edição é poder concentrar no formulário de pesquisa ou de consulta algumas ações, ou seja, nós podemos colocar aqui botões para realizar ações em cima do registro para não depender apenas de ações na DataGrid, né? Além disso, você pode segmentar melhor a permissão, o usuário pode ter acesso à DataGrid ou formulário de consulta, por exemplo, mas não necessariamente ao formulário de edição. Bom, aqui estou com o sistema, uma versão mais adiantada rodando, e agora nós vamos criar a tela aqui no Creator. Então aqui dentro do editor ou dentro do menu de páginas, né, nós vamos criar então uma página do tipo formulário de consulta. A tabela que nós vamos usar vai ser a tabela de pessoas, mas como nós estamos separando, né, clientes e fornecedores em cadastros diferentes, eu vou chamar ela de cliente form view, formulário de consulta cliente, apesar de ser na mesma tabela, né, tabela de pessoas. Aqui ele já detectou que existe um formulário de edição já para essa tabela de pessoas, que é o cliente form, então ele vai conectar automaticamente, ok? Como esse é um cadastro que tem um pouco mais de campos, né, eu vou colocar em duas colunas na tela, então vai ficar mais confortável, né, para o usuário visualizar. Então aí está uma versão inicial, né, do formulário de consultas. Eu vou organizar um pouquinho só os campos, né? Só uma versão inicial, depois a gente vai aos poucos melhorar a disposição. Vou abrir, por exemplo, uma linha aqui no final para o campo observação. Como o campo observação é um campo textual, eu vou deixar ele para o final, porque eventualmente ele pode ser um pouco extenso, né? Outros campos a gente vai ajeitar aos poucos, né? Aqui está tudo ok. Os campos de localização, a gente pode colocar ele meio próximos, né? Por exemplo, CEP, Logradouro, número complemento, bairro, né? Então a cidade poderia estar logo aqui ao redor, após, né, o bairro, para ter então uma proximidade, né, pela afinidade do campo, ok? Agora só explicando então algumas gerações automatizadas que ocorreram, né? Por exemplo, o campo cidade aqui, ele vai apresentar o nome da cidade, né? Então, a partir do ID da cidade, ele vai buscar um registro associado e trazer o nome. O mesmo ocorre com a categoria e com o tipo, né? Isso se dá, lembrando, lá nos nossos videoaulas de definição do modelo, né? Porque no cadastro de pessoas existem, então, relacionamentos de associação já configurados, né? Com essas tabelas, que são chaves estrangeiras, e variáveis aqui que conectam as classes, né? No caso, categoria pessoa, tipo pessoa e cidade. Então, essas variáveis são usadas aqui, ó. Né? Estão usadas para buscar essas informações associadas. As tags também são um exemplo disso, né? Então, quando nós configuramos o cadastro de pessoas, está aqui, nós configuramos que ele tem uma agregação com a tag pessoa, por meio da pessoa tag. Então, é um relacionamento N para N, né? Então, essas informações da outra ponta da tabela NN, né? Que é a tabela agregada, elas são exibidas aqui nas tags, né? Então, é uma operação aqui, é um componente chamado text lookup, que busca N registros associados na tabela tag pessoa, né? Por meio do ID ele traz o nome, mas ele só lista aqui quando é uma busca N associadas, quando é uma agregação. E aqui, quando tiver um componente busca 1, ele vai listar as classes associadas, né? As associações simples. E aqui, então, quando é buscar N, as agregações. Bom, então aqui nós já vimos como esses campos foram gerados automaticamente, né? Eu vou dar uma breve mostrada aqui, uma pequena mostrada no código-fonte. O código-fonte basicamente é formado pelo método onView, então quando uma outra página chama essa, ele vai chamar o método onView. O método onView vai, por sua vez, vai chamar um método automático que é gerado pelo Creator, que é o método view. O método view pega essa página que nós desenhamos aqui, que está salva num formato XML, e alimenta ela com um objeto que vai vir do banco de dados, que é da classe pessoa. Então,
basicamente ele pega o objeto do banco, injeta no XML e faz o desenho da tela. Agora que nós temos a view pronto, nós precisamos abrir a listagem de clientes e fazer com que ela aponte para o formulário de consulta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o botão de edição, eu vou chamar de abrir e vou trocar aqui o ícone de edit para search. E aqui eu vou apontar para o cliente form view, o método onView. Então, no lugar de ser edição, vai ser abertura, né, da cortina. Nada impede, né, de a gente ter uma ação tanto de edição quanto de consulta, né, na mesma data grid. Só o caso de ter duas actions ali apontando cada uma por uma tela diferente. O botão novo continua apontando para o cliente form, né, que possibilita então a edição. Agora que nós já salvamos esses arquivos, nós podemos publicar, né? Nós precisamos republicar os programas no servidor de testes, porque, afinal de contas, criamos um programa novo. Também precisamos clicar nesse botão atualizar aqui, porque, afinal de contas, é necessário recarregar ali as permissões, né? Para reconhecer esse programa novo. Então, a alteração que nós fizemos foi aqui no listar cliente, que agora tem um botão de consulta, e à medida que nós clicamos no consulta, então ele exibe, né, os dados, e a partir dos dados então nós temos o formulário de edição. Então funcionou da maneira correta, né? Nós temos aqui uma bela facilidade de ajuste e configuração nos campos. Existem outros detalhes que nós vamos ver nos próximos vídeos, né? Detalhes como, por exemplo, formatação de campos, né? Para ficarem em videoaulas segmentadas e facilitar também a localização para estudo.